Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo mais uma vez para todos e todas. Paz e bem, gente querida, de paz e bem. E hoje, no nosso encontro aqui aos domingos, na nossa roda de conversa, no meu meditar em voz alta, meu solilóquio compartilhado, vamos partir de uma provocação. Será a vida um sonho? Será? Mas antes da gente começar a conversa, né? Eu queria acolher a todos e todas que estão chegando aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Paz e Bem. Se inscrevam, venham fazer parte desta comunidade plural e de paz. A todos e todas aí, ó, dá o joinha, o like, o gostei, que isso ajuda demais, gente, né? Na divulgação do vídeo, do programa. Também não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, mande para o grupo da família, dos amigos, não é? Eu acho que é uma forma também de você colaborar com o canal. E se você puder e quiser, né, também pode contribuir com uma pequena quantia na manutenção dele, através da assinatura solidária. O link, né, da assinatura está abaixo, né, da descrição do vídeo, tá? Tem um pequeno texto, tem um título, tem um pequeno texto, né? E tem ali o link para você fazer a assinatura, tá bom? Se você puder e quiser, claro. E aos assinantes, às assinantes, como sempre, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Mas vamos lá, não é? Dia desse estava lendo um texto de um psicólogo sobre os sonhos lúcidos, a experiência de sonho lúcido. Acho que grande parte das pessoas teve, eu já tive essa experiência algumas vezes, de sonho lúcido. Ou seja, no meio do sonho você acorda, desperta, que aquilo é um sonho, não é? E é muito curioso, porque de um lado é a percepção de que você está dormindo e que aqueles personagens, aquelas coisas, aquele ambiente é onírico, não é real, né? E tenho experiências assim até curiosas de manipulação do sonho, né? É interessante isso. A gente transformar coisas, objetos, né? Interagir com as pessoas, com as coisas, enfim. Sonhos lúcidos são bem interessantes, são experiências bem interessantes. Pois bem, então talvez venha daí, dessa experiência do sonho lúcido, que não tem nada a ver com transtorno, um problema, né, neurológico, é algo que tem a ver mais com a dinâmica mesmo, né, do sonho, né, da experiência do sonho. Enfim, e aí o que acontece aqui é que talvez decorra daí a ideia de que a vida mesma é um sonho. Assim como nós despertamos um sonho e descobrimos que, na verdade, aquilo não é a vida, aquilo é um sonho, que nós vamos acordar, que nós estamos dormindo, né? Que o nosso eu está dormindo, eu acho que a gente pode também fazer uma elucubração, né, de que
essa realidade da vigília, essa realidade em que vivemos, tridimensional, tangível, ela também é um sonho. E que nós, o eu verdadeiro, está dormindo e sonhando conosco. Dá para entender? Nessa visão, nosso espírito, nossa essência, né, ela está adormecida e sonhando com essa experiência que nós chamamos de realidade. Bem, e aí, através desse texto, né, eu descobri uma frase. Uma frase que assim diz: a vida é um sonho. Em breve acordaremos. De quem seria essa frase? Há um autor, né, se não me engano é Calderón de la Barca, que escreve uma peça chamada A Vida é um Sonho. Essa frase tem alguma coisa de búdico, né? Nós estamos no sonho de Maia, né? E que de repente nós vamos acordar, despertar, iluminados, algo budista, vamos dizer assim, nessa frase. Mas surpreendentemente é de uma santa católica. Santa Teresa de Lisieux, né? Ou Santa Teresinha do Menino Jesus, ou da Santa Face. Enfim, doutora da Igreja, Santa Teresa de Lisieux. A vida é um sonho e em breve acordaremos. Claro que, dentro da perspectiva da Santa Teresa, o despertar seria a vida eterna e estar em Deus, ou seja, o mundo, né, da eternidade era para a Santa Teresa o despertar desse sonho. Então, o que é que disso nós podemos tirar? Desses estudos, dessas falas, desses ensinamentos, né? Desses lugares que parecem vir, não é? Calderón de la Barca, budismo, Santa Teresa, estudos neurológicos, estudos sobre o sonho, experiências pessoais. O que é que disso nós podemos tirar para o nosso cotidiano, né? Para a nossa vida aqui nesse sonho? É a ideia de que, primeiro, a gente tem que compreender a transitoriedade dessa vida mesmo, né? Devemos perceber o exercitar a necessidade do desapego, da não permanência, diante da não permanência. Nós devemos compreender ou procurar aquilo que em nós é essencial, aquilo que perpassando todas essas dimensões da nossa vida, da nossa história, e para isso você não precisa ser devoto de Santa Teresa de Lisieux, nem professar uma fé, nem, né, nem mesmo ter passado pela experiência né, do sonho lúcido. O que aqui
se propõe é que aquilo que chamamos de consciência, ela obedece a determinadas camadas. Ela se apresenta na sua pluralidade. E, nesse sentido, aquilo que nós chamamos de realidade se abre ao campo do possível. Ou seja, tudo passa. Não há permanência. E, principalmente, as dimensões que por vezes nos atormenta, nos angustia, há nesse sonho, por vezes, uma dimensão de pesadelo. Não é? Esse sonho, aqui chamamos de vida ordinária, podemos chamar assim, do nosso cotidiano, se reveste muitas vezes como um pesadelo constante. Mas nessa questão, a gente precisa compreender que, assim como um sonho, isso passa, isso muda, se transforma, apresenta vários ângulos e várias dimensões mesmas. E que, assim como no sonho a gente pode manipular, há um espaço de tomada de consciência de nós sobre as nossas tragédias cotidianas. E a gente precisa, mais do que nunca, lançar luz sobre elas. Pode parecer enigmático, mas o que eu estou dizendo? Mas cada um aqui, não é? Já deve ter passado por momentos limítrofes, experiências muito dolorosas, muito angustiantes. E como fazer? É compreender que aquilo não é a totalidade da vida. É um momento dela. E que nós passamos por outros tantos momentos e tantos eventos gratificantes, bons, gostosos, saborosos, gratificantes, né? E que passaram, e que aquele também há de passar. Há a dimensão de que isso não, por mais doloroso que seja, não nos constitui a vida toda. Não é a vida toda. Nós acordaremos. E aí eu pego, para além da dimensão que a Santa Teresa, que o próprio Buda, né, colocou, né, dessa dimensão do despertar, da iluminação, a tomada de consciência nos coloca de que aquilo que nós estamos diante de nós é uma realidade a ser enfrentada, a ser consciencializada, né? Tomada a consciência. E dessa forma, terapeuticamente, a gente poder trabalhar diante dessa condição. Mudando aquilo que podemos mudar e tendo consciência de que há coisas que não podemos mudar, que está fora do nosso alcance. E aí, para além de um estoicismo heróico, né, uma compreensão de que precisamos enfrentar sem
sem lutar contra, a gente precisa compreender que essas realidades precisam ser trabalhadas, precisam ser integradas às nossas vidas, aos nossos cotidianos, à nossa história. Que, como eu disse, não pode ser somente essa experiência. Nossa vida é sempre mais. Os momentos traumáticos me constituem, mas eu não sou o trauma. Ou, melhor dizendo, eu não sou só esse momento traumático ou os momentos traumáticos. Eu sou e eu preciso olhar, eu preciso dizer, isso é um sonho. Mas eu preciso dizer, esse sonho, ele é real, ele é algo que me afeta, me marca. As cicatrizes, as dores estão aqui diante de mim, mas não sou eu todo. Eu sou sempre mais do que isso. Eu sou sempre mais do que as minhas dores. Por mais difícil que isso seja. Daí a necessidade da terapia. Daí a necessidade sempre de a gente fazer, né? Se analisar. E é para isso que as terapias estão aí para análise, psicoterapia, enfim. Estão aí para nos ajudar, nos instrumentalizar, né? Por isso é interessante olhar para os seus sonhos. Sim, aqueles sonhos que você tem à noite, né? Porque eles batem a nossa porta e passam mensagens, né? Freud, Jung e outros tantos nos deram um recado. Então, que possamos despertar. E despertar para além do mundo do além, despertar para o aqui e agora da nossa realidade, do nosso mundo, do nosso entorno, da nossa vida. Buscando, para além do brincar de contente, como eu disse, não é? Fazer de conta que estamos felizes, pensamentos positivos, a gente possa compreender a nossa realidade, a nossa história, a nossa vida, aquilo que nos constituiu, mas que não é eu, simplesmente. Que possamos despertar, como eu disse. Fica aqui a provocação. Como sempre, não me espere conclusões. Diria o Fernando Pessoa, lembrando agora, a única conclusão é morrer. Mas, ou talvez despertar, né? A conclusão seja despertar, acordar. Acordemos. Deixo aqui, finalmente, o convite para que você possa comentar aqui o que é, se você já teve um sonho lúcido, se puder contar, conte como foi essa experiência. Também o que é que você acha dessa minha provocação de hoje? É sempre bom. Eu amo, né? Eu leio, como eu disse, eu leio os comentários, né? Nem sempre eu comento, porque, enfim. Mas é bacana ver esse feedback de vocês. Coloque aí, né? O que é que vocês acham dessa história toda, tá? Fica aqui o convite também às 21 horas, oração fim do dia aqui, a gente rezar de domingo a domingo, tá bom? Vamos rezar parte da nossa espiritualidade. E a todos e todas, as bênçãos de Deus em nossa vida, hoje, durante toda a semana e sempre.
O Santo Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos e louvá-lo em tudo que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco habite eternamente. Grande abraço, gente. Até o próximo domingo. Tchau.